Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 196. Magia e Profecia. Elia, você acredita? O banquete estava chegando ao fim, e o barulho estridente havia se transformado em um murmúrio tranquilo. Euron abriu caminho pela multidão e encontrou Oberyn Martell, a víbora vermelha, encostado em uma coluna. Oberyn estava claramente de ótimo humor. Uma bela criada da casa vencorava sob suas provocações, seus olhos lançando olhares sedutores. Parecia que ela estava prestes a se jogar em seus braços. A chegada repentina de Euron quebrou a atmosfera amorosa. Vendo sua amada quase conquistada fugir como uma corça assustada, Oberyn lançou um olhar fulminante para Euron, com a voz carregada de irritação. Seu timing é impecável. Euron ignorou a queixa. Onde estão a princesa Elia e a princesa Arianne? Elia não tem se sentido bem nos últimos dias. Ela não aguentou mais e voltou a descansar, respondeu Oberyn, fazendo beicinho, com os olhos ainda fixos na criada que se afastava. Ao ouvir isso, o semblante brincalhão de Euron desapareceu instantaneamente, substituído por uma solenidade grave. Ele se aproximou, baixando a voz para que apenas os dois pudessem ouvir. Esta noite, traga a princesa Elia e venha aos meus aposentos. A testa de Oberyn se franziu imediatamente. Ele não conseguia compreender o pedido abrupto. Levar sua irmã real, a futura rainha dos 7 reinos, ao quarto de um homem no meio da noite? Era inapropriado sob todos os ângulos e acarretava riscos incalculáveis. Antes que a víbora vermelha pudesse expressar sua suspeita, Euron pareceu ler seus pensamentos e acrescentou com forte ênfase: lembrem-se, sem servos. Apenas vocês 3. Oberyn encarou a rara seriedade no rosto de Euron. O habitual tom de escárnio e jovialidade haviam desaparecido. Aquilo claramente não era uma brincadeira. Ele abriu a boca para perguntar: o que exatamente aconteceu? Não pergunte. Euron o interrompeu decisivamente. Sua voz baixou ainda mais, carregando um peso inegável. É uma questão de vida ou morte. Pela sua irmã Elia e pela sua sobrinha Rhaenys. As palavras vida e morte foram como picaretas de gelo, despedaçando as dúvidas e a leviandade de Oberyn. Sua expressão mudou instantaneamente. Toda a confusão e hesitação se solidificaram em um aceno sombrio. Ele conhecia Euron. O homem era imprevisível, mas não brincaria com algo tão grave. Oberyn imediatamente largou seu cálice. Virou-se para sair e fazer os preparativos necessários. Euron agarrou seu braço. Gondolin vai esperar por você no portão lateral atrás do acampamento dos Homens de Ferro. Suas instruções foram concisas e claras, não deixando margem para erros. A noite era profunda, a lua brilhante e as estrelas escassas. Uma luz fria e prateada banhava as tendas de arrinhal. No portão lateral isolado atrás do acampamento dos Homens de Ferro, Gondolin estava de pé, vestida com um manto carmesim, uma chama silenciosa ardendo na escuridão. Oberyn chegou conforme prometido, amparando cuidadosamente sua irmã, a princesa Elia. O rosto de Elia ainda apresentava a palidez da doença, seus passos um pouco instáveis. Inesperadamente, a princesa Arianne também estava lá, de braços dados com Elia. Seus olhos estavam cheios de preocupação e inquestionável determinação. Claramente ela insistira em vir. Durante o tempo que passaram em Arrinhal, as mulheres permaneceram juntas. A víbora vermelha não podia impedir que suas sobrinhas acompanhasse. Gondolin não demonstrou nenhuma reação à chegada inesperada de Arianne. Ela apenas acenou com a cabeça e se virou para liderar o caminho, falando em um sussurro calmo e tranquilizador: a parte de trás está limpa. Sem rabos. Pode relaxar. Suas palavras foram como um sedativo, dissipando os últimos vestígios de ansiedade sobre a chegada furtiva deles. Euron esperava lá dentro. Uma mesa simples com 2 garrafas de vinho tinto escuro e alguns pratos delicados estava posta à mesa. Ao ouvir a porta, ele se levantou, seu olhar percorrendo os 3 convidados antes de gesticular elegantemente para que se sentassem. A princesa Arianne colocou as mãos na cintura, seus belos olhos encarando Euron com evidente ressentimento. HMPH. Nos arrastando para o seu quarto no meio da noite como ladrões. O que você está planejando? Se você não tiver um bom motivo, um que me convença, ela ameaçou ferozmente, vou arrancar sua cabeça e usá-la como uma bola. Oberyn sentou-se preguiçosamente, mas o olhar que lançou a Euron era igualmente inquisitivo. Ele não havia contado à irmã o verdadeiro motivo, apenas que Euron tinha assuntos urgentes a tratar, então ele também aguardava uma explicação. Em contraste, a princesa Elia estava excepcionalmente calma. Alisou as mangas e falou gentilmente, mas diretamente: sei que não nos convocariam sem motivo. Seja qual for, por favor, fale sem rodeios. Diante do olhar fulminante e da suspeita de Arianne, Euron apenas esboçou um leve sorriso, um sorriso carregado de intenções misteriosas. Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, lançou uma pergunta aparentemente sem relação com o assunto. Você acredita em magia? As expressões dos 3 mudaram instantaneamente. Arianne franziu a testa, sua suspeita aumentando, pensando que ele estivesse pregando uma peça. A postura relaxada de Oberyn enrijeceu ligeiramente, seus dedos tamborilando inconscientemente na mesa. Elia permaneceu calma, mas um lampejo de profunda reflexão passou por seus olhos. Antes que pudessem responder, Euron prosseguiu com um tom tranquilo, porém confiante. Quer vocês acreditem ou não, sempre busquei e explorei mistérios que transcendem a compreensão comum. Ele piscou, como se estivesse compartilhando um segredo que só ele conhecia.
Agora vou lhes mostrar algo muito milagroso. Euron não disse mais nada. De sua túnica, ele retirou uma concha com uma textura antiga e peculiar, o misterioso mostrador de tons. Seus dedos se moveram levemente, aparentemente injetando energia invisível, e ele murmurou teatralmente uma breve e falsa invocação. O Tone Dial Vision Dial, uma especialidade de Skip em One Piece, funciona aqui como um gravador e projetor de vídeo. Ao ativá-lo, a superfície da concha brilhou com uma luz suave, porém nítida. Uma imagem armazenada foi projetada no ar à frente deles, vívida e realista, como se uma janela para outro mundo tivesse se aberto de repente. As pessoas na imagem eram Rhaegar e o Rei Louco. Dentro de Arrinhal, uma câmara de pedra? Aerys II perguntou. A profecia transmitida através das gerações da casa Targaryen, as crônicas de Gelo e Fogo, você se lembra dela? Rhaegar, com semblante solene, respondeu sem hesitar. Guardo isso sempre em meu coração, pai, e acredito profundamente nisso. No início pensei que eu era o príncipe prometido. Depois, acreditei que o fardo recairia sobre meus filhos. Já decidi que meu primogênito se chamará Aegon. Porque o dragão tem 3 cabeças, precisamos de 3 filhos, assim como o dragão de 3 cabeças do nosso brasão. E Aegon será o príncipe prometido. Aerys II o interrompeu bruscamente com um brilho de loucura verde nos olhos. Então divorcie-se de Elia Martell. Ela não pode lhe dar o príncipe prometido. Ela não pode mais ter filhos. O rosto de Elia empalideceu. Oberyn ficou vermelho como ferro. Arianne parecia prestes a gritar palavrões. Os olhos de Rhaegar se arregalaram em choque, resistindo instintivamente. Mas, fizemos juramentos perante o Sete. Aerys acenou com a mão impacientemente. Eu vi a verdade da canção de Gelo e Fogo. Fogo é o verdadeiro sangue de dragão da casa Targaryen. E Gelo, ele fez uma pausa para enfatizar. É o sangue dos Stark do Norte. O sangue dos Stark? Murmurou Rhaegar, e a imagem de uma figura selvagem e bela que recentemente o assombrara em seus sonhos surgiu em sua mente. Correto. A voz de Aerys tornou-se decisiva. Você é fogo, e o sangue Stark é gelo. Você deve se casar com Lyanna Stark. Ao ouvir o nome, um olhar de alegria genuína, até mesmo de alívio, cruzou o rosto de Rhaegar. Mas ele logo voltou à realidade. Então, e quanto a Elia? Divórcio. A voz de Aerys era fria e impiedosa. Logo após o torneio, você deve se divorciar dela. E um conflito interno assolava Rhaegar, a pressão lutando contra o desejo. Pai, deixe-me pensar. Preciso de tempo. Seu casamento não é para seu prazer pessoal, gritou Aerys, interrompendo sua retirada. É para a sobrevivência dos 7 reinos. Chega de pensar. Está decidido. A imagem desapareceu abruptamente. A luz se dissipou. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Oberyn, Elia e Arianne ficaram paralisados. O sangue havia sumido de seus rostos, deixando expressões de descrença, fúria e profundo medo. Euron guardou o Vision Dial em silêncio. Não se apressou em falar. Sabia que o impacto da cruel verdade revelada naquelas imagens precisava de tempo para ser assimilado. O silêncio se estendeu sufocante. Contudo, sob a quietude, a fúria crescia como um incêndio florestal. O Rei Louco via Elia puramente como um instrumento de reprodução. Ao descobrir que ela não podia mais ter filhos, ordenou friamente que Rhaegar se divorciasse dela. E aquela maldita profecia, fogo é Rhaegar, gelo é Stark, o dragão tem 3 cabeças, tudo soava como o delírio de um lunático. Mas a parte mais arrepiante foi Rhaegar. Quando ele soube que ia se casar com Lyanna Stark, a expressão no rosto dele, aquela alegria descarada. Após uma eternidade de silêncio sufocante, o ar pareceu ter se solidificado. A voz de Euron quebrou o silêncio, sua pergunta mais pesada que o próprio silêncio. Agora preciso perguntar novamente. Você acredita em magia? Seu olhar percorreu lentamente seus rostos pálidos e chocados. Ou melhor, vocês estão dispostos a acreditar que o que acabaram de ver não foi uma ilusão, mas uma verdade oculta que realmente aconteceu. Euron suspirou pesadamente, quebrando o impasse. Se isso é verdade ou mentira, talvez saibamos quando o torneio terminar amanhã. Avisei com antecedência porque não quero que você seja pego de surpresa. Espero que você possa se planejar com antecedência. Encontre um jeito de sobreviver. A voz da princesa Elia era fraca e trêmula, agarrando-se à última esperança. Rhaegar, ele ainda não concordou. Talvez ainda haja espaço para voltar atrás. Mas a expressão dele dizia tudo. Arianne interrompeu, agitada com a voz embargada pela mágoa. Aquele olhar no rosto dele. Ele já mudou de ideia. Ele já esperava por isso. Elia sorriu, um sorriso amargo e pálido de calma resignada. Nosso casamento nunca foi sobre amor desde o início. Foi apenas política. Ela falou baixinho, mas as palavras carregavam anos de impotência e tristeza. Oberyn sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado por tenazes de ferro frio. O motivo pelo qual jurara nunca se casar era, em grande parte, porque testemunhara a união política e sem amor de sua irmã. Abaixou a cabeça, a voz rouca e contida, enquanto fazia a pergunta mais cruel e inevitável. Se Rhaegar finalmente concordar, os olhos de Elia perderam o foco, como se toda a sua força tivesse sido drenada. Eu não sei. Eu realmente não sei. A imensa incerteza a paralisou. Arianne explodiu de indignação. Aquele rei louco está falando bobagens. Quem disse que você não pode ter? Antes que pudesse terminar, o rosto de Elia empalideceu ainda mais, como se uma ferida profunda tivesse sido tocada. Ela estendeu a mão abruptamente, cobrindo a boca de Arianne com dedos frios, interrompendo as palavras que poderiam trazer um desastre ainda maior.
Seus olhos violeta estavam cheios de súplica, dor e um aviso silencioso. Oberyn observou tudo aquilo, com o coração afundando em um abismo cada vez mais profundo. A voz de Euron era baixa e firme, mas cortava como uma adaga fria, expondo a possibilidade mais cruel. O caráter de Rhaegar é uma mistura de fraqueza e bondade. E se ele não quiser arcar com o pecado de quebrar seus votos divorciando-se de você, mas não conseguir resistir ao seu desejo íntimo? E se ele tomar a garota Stark e até mesmo gerar o tal filho profetizado? Como você se posicionará então? Uma onda de dor intensa cruzou o rosto de Elia, mas ela rapidamente a disfarçou com uma calma entorpecida. Endireitou as costas. Sua voz era calma, mas carregava a determinação de uma rainha. Se ele optar por não se divorciar, então não importa quantas mulheres ele tenha fora do casamento, ou com quem ele tenha filhos bastardos, eu não perguntarei. Continuarei sendo sua esposa legítima, a futura rainha dos 7 reinos. Este é o meu status, o meu dever e o meu destino. Essa foi a última fortaleza que ela construiu para si mesma. Ao ouvir a declaração de submissão de sua irmã, Oberyn sentiu como se uma faca estivesse girando em seu estômago. Ele rosnou baixinho. Irmã, um casamento assim é uma prisão fria. Suportar isso só lhe trará dor sem fim. A escolha de Elia foi fria como o ferro do inverno, mas extremamente racional. Ela havia se despojado de toda emoção, restando apenas o cálculo político. Ao contemplar seu rosto sereno, Euron de repente entendeu por que, na linha temporal original, Elia permanecia em silêncio apesar de saber de todas as traições de Rhaegar. Porque ela aceitara o fato, aquilo sempre fora apenas política. O casamento deles nunca fora sobre amor. Era um contrato, um símbolo de aliança, um dever. Ela era esposa, rainha e refém entre Dorne e a coroa. Alegria e humilhação pessoais eram insignificantes diante do grande jogo. Não lhes era permitido existir. A princesa Elia levantou-se lentamente, olhando para Euron com olhos complexos. De qualquer forma, obrigada por me dizer isso. Eu preciso ir. Assim que ela se virou, a voz de Euron soou novamente, como uma corrente fria prendendo seus pés. E quanto à sua filha, Rhaenys? E seu futuro filho? Elia congelou. Seu rosto ficou pálido como um lençol enquanto ela se virava incrédula. O que você está dizendo? Que criança do futuro? Eu lhe perguntei se você acreditava em magia. O olhar de Euron era calmo como a água, mas carregava um poder inquestionável. Elia forçou um sorriso fraco. Sim, eu sei. Você se esqueceu? Nas degraus, eu vi com meus próprios olhos, coisas que transcendem a razão. Ela tentou usar experiências passadas para sustentar sua crença, mas não conseguiu impedir que sua voz tremesse. Ariane sussurrou. Antes eu não acreditava, mas agora acredito um pouco. Euron ignorou as confirmações. Continuou naquele tom firme e letal, pintando um quadro horrível. Eu vi fragmentos do futuro. Amanhã, Rhaegar vencerá justa. Então, ele coroará Lyanna Stark como a rainha do amor e da beleza. Ele fez uma pausa, deixando que o impacto daquela imagem se dissipasse. Mas Rhaegar não anunciará o divórcio imediatamente. Você retornará com ele para Porto Real. E então, você e seus filhos se tornarão reféns confinados nas profundezas da Fortaleza Vermelha, usados para forçar Dorne à submissão. Sua voz tornou-se mais fria, cada palavra gotejando sangue futuro. Eu vi a guerra começar. Eu vi você, Elia. Você e seus 2 filhos, Rhaenys e um filho recém-nascido, ainda envolto em faixas. Ao ouvir filho, Elia estremeceu violentamente. Ariane olhou para Euron com um olhar complexo. As próximas palavras de Euron tornaram-se incrivelmente específicas e cruéis, penetrando o coração de Elia como uma lâmina. Eu vi Rhaenys sendo arrastada debaixo de uma cama. Eles a esfaquearam, mais de 50 vezes. Eu vi aquele bebê sendo arrancado dos meus braços e arremessado contra a parede, transformando-se em um borrão de purê vermelho. Eu vi você sendo estuprada e depois morta. Eu vi, o homem que fez isso, era Gregor Clegane, a montanha. O olhar de Euron era afiado como de um falcão, fixo na princesa desesperada. Por isso, no combate singular desta tarde, não lhe dei nenhuma chance de sobreviver. Tive que matá-lo. Finalmente, Euron fez a pergunta que destruiu a última defesa de Elia. Você pode até suportar um casamento sem amor por motivos políticos. Mas e seus filhos? Será que eles suportariam um destino assim? A montanha se foi, mas pode haver uma montanha de ferro, uma montanha de Deus. Enquanto você permanecer em Porto Real, seu destino, e o de seus filhos, provavelmente não poderá ser mudado. Tem certeza de que deseja esse futuro? Nas sombras do quarto, Gondolin permanecia em silêncio, ouvindo a descrição que Euron fazia do futuro sangrento. Um traço de curiosidade e confusão cruzou seu rosto delicado. Todas as noites estamos juntos na cama, rezando para ouvir as revelações do Senhor da Luz, porque ele viu visões tão claras e terríveis, enquanto eu não sei de nada. Ao ouvir o terrível destino de seus filhos, a princesa Elia sentiu o mundo girar. Suas pernas fraquejaram e ela quase desmaiou. Apenas o aperto firme de Ariane a manteve de pé. O rosto de Oberyn ficou da cor de ferro. Uma fúria desmedida e uma agonia insuportável se entrelaçaram, fazendo-o bater com força na mesa. Bang! O som explodiu na sala, um testemunho da fúria e do desespero que irrompiam em seu peito. Capítulo 197. Inesperado. Ou exatamente como previsto. O sol da manhã inundou o magnífico pátio de Arrinhal, e a grande cerimônia de premiação ocorreu conforme o planejado.
Lord Vayne, vestido com trajes solenes, estava de pé no estrado improvisado. Ele próprio entregou os dragões dourados, símbolos de glória e riqueza, aos vencedores de cada competição. Quando os campeões subiram ao palco um a um, as Ilhas de Ferro se tornaram o foco inegável de toda a plateia. Elas haviam alcançado um feito inédito, conquistando 3 campeonatos importantes. Euron Greyjoy subiu na plataforma com passos firmes. Ele recebeu um pesado baú contendo 40.000 dragões de ouro de Lord Vayne, o prêmio colossal para o campeão de combate individual. Em seguida veio Balon Greyjoy, com um sorriso arrogante, ao reivindicar os 10.000 dragões de ouro para o campeão de arremesso de machado. Finalmente, quando Euron e Balon se uniram representando a Legião de Ferro das 7 Ilhas para receber o enorme baú contendo 60.000 dragões de ouro, a suprema glória do combate dos 7 lados, a atmosfera atingiu seu ápice. 3 campeonatos. Um total de 110.000 dragões de ouro. Quando essa riqueza estonteante foi retirada do palco, quase cegou os olhos de todos os espectadores. As Ilhas de Ferro brilharam intensamente no torneio de Arrinhal, roubando a cena e conquistando imensa glória e fortuna graças à sua força indiscutível. Ao meio-dia, o sol estava em seu auge, banhando a imensa arena de Arrinhal em uma luz dourada. O evento mais tradicional, mais reverenciado pelos cavaleiros e mais aguardado de todos, a justa final, finalmente havia chegado. Este duelo supremo estava programado para ser o grande final de todo o festival épico. Príncipe Rhaegar Targaryen contra Sor Barristan, o ousado Selmy. Nessas areias, eles ofereceriam ao público o confronto definitivo de velocidade, força e habilidade. Seu duelo proporcionaria a conclusão mais brilhante e emocionante deste torneio de 10 dias repleto de sangue, glória e lendas. Onde todos os olhares expectantes convergiam, a víbora vermelha, Oberyn Martell, e a jovem princesa Arianne estavam de pé, um de cada lado da princesa Elia, protegendo-a. No fundo de seus olhos residia a dor marcada pela visão do dia anterior, mas também ardia uma esperança desesperada. A mão de Oberyn apertou inconscientemente a lança, os nós dos dedos brancos pelo esforço. Arianne agarrou-se firmemente ao braço de Elia, como se pudesse fisicamente impedir a tragédia iminente. A luz do sol invadia as altas janelas, mas não conseguia iluminar as sombras em seus olhos. A profecia de Euron da noite anterior pairava como um fantasma, a vitória do príncipe Rhaegar, Sor Barristan caindo do cavalo, e o ato perturbador que se seguiria. Tudo isso pesava em seus corações como uma pedra. Elia forçou uma expressão calma em seu rosto pálido, mas as pontas dos dedos trêmulas traíam seu medo. Oberyn se inclinou e sussurrou em seu ouvido, com a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Profecias são apenas sussurros ao vento, irmã. Não importa o que aconteça, estaremos sempre ao seu lado. Arianne cravou as unhas nas palmas das mãos. Naquele momento eles rezaram juntos, na esperança de que Sor Barristan vencesse, na esperança de que a profecia de Euron falhasse, na esperança de que o destino lhes reservasse um final diferente. O toque de corneta para o torneio final soou subitamente, rompendo a expectativa e o silêncio. Rhaegar Targaryen e Barristan Selmy entraram na arena. Suas armaduras completas brilhavam sob o sol como 2 deuses da guerra saídos de uma lenda. Rhaegar, montado em seu grande cavalo negro, caminhava lentamente até o centro das arquibancadas. O olhar de Elia Martelo seguia atentamente. Então ela viu, os olhos do príncipe passaram por ela, fixando-se em Lyanna Stark do outro lado das arquibancadas. Naquele instante, Elia sentiu uma pontada aguda no peito, mas manteve a compostura digna de uma princesa de Dorne. Rhaegar finalmente estendeu sua lança, adornada com runas de dragão, em direção a Elia. Seu rosto estava pálido como papel, mas ela ergueu a mão com elegância, aceitando a lança simbólica. Com dedos trêmulos, ela amarrou cuidadosamente seu presente na ponta. Cada movimento era tão solene que partiu o coração de Oberyn. Enquanto isso, Sor Barristan conduziu seu cavalo em direção a Euron Greyjoy. Surpreendentemente, o lendário cavaleiro estendeu sua lança não para uma dama da nobreza, mas para Ashara Dayne, que estava ao lado de Euron. Encorajada pelo sorriso discreto de Euron, a jovem Ashara se levantou e cuidadosamente amarrou seu amuleto à lança do lendário cavaleiro branco, desejando-lhe sinceramente glória. Os 2 cavalos passaram um pelo outro no centro da pista, o tilintar seco das armaduras de metal. Os cavaleiros aceitaram suas bênçãos, bateram suas lanças e seguiram para as extremidades da pista. O sol projetava longas sombras atrás deles, prenunciando o duelo que mudaria o destino dos 7 reinos. A armadura rubi de Rhaegar refletia o sol, o símbolo do dragão de 3 cabeças dançava na ponta de sua lança. A armadura branca de Barristan ondulava como neve derretida, carregando as cicatrizes de 20 anos de serviço. A 50 metros de distância, lanças abaixadas, rédeas esticadas ao vento. Soou a corneta, anunciando o início do duelo assistido por milhares de pessoas. Rhaegar Targaryen e Barristan Selmy colidiram no centro como 2 torrentes de aço. Primeiro ataque. Os cavaleiros passaram velozmente, lanças cortando o ar. Rhaegar brilhava como fogo ardente, Barristan permanecia ereto como uma montanha nevada. Ambas as lanças atingiram os escudos simultaneamente com um estrondo ensurdecedor, mas nenhum dos cavaleiros se moveu 1 centímetro sequer. Terceiro ataque. Rhaegar mudou de tática, baixando a ponta de sua lança no último segundo. Ele atingiu a borda inferior do escudo de Barristan, quase o virando para cima. A multidão prendeu a respiração, mas Barristan estabilizou seu escudo com uma força incrível no pulso e contra-atacou no instante seguinte. Sua lança atingindo a ombreira de Rhaegar. Sétima batalha.
o garanhão negro de Rhaegar empinou. O príncipe usou sua soberba equitação para coordenar com um movimento repentino, sua lança golpeando como uma víbora. Barrista inclinou-se para o lado para se esquivar. A ponta mal roçou sua couraça, deixando um arranhão visível. Nas arquibancadas, a víbora vermelha inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de excitação. 10ª investida. Barrista mostrou porque era uma lenda. Sua lança parecia viva. O impacto foi tão forte que Rhaegar cambaleou na cela, quase perdendo o equilíbrio. A lança de Rhaegar também atingiu o ombro esquerdo de Barristan. A princesa Elia agarrou-se aos apoios de braço, com os nós dos dedos brancos. 13ª batalha. Rhaegar lançou uma ofensiva tempestuosa, mudando constantemente de ângulo. Sua lança desferiu golpes no escudo de Barristan. O velho cavaleiro bloqueava com firmeza, mas os impactos entorpeciam seu braço. Poeira voava na arena, ambos os cavalos estavam encharcados de suor, bufando vapor branco. Quando o toque da corneta encerrou a 14ª batalha, os cavaleiros retornaram às suas posições iniciais. Rhaegar ergueu a viseira, revelando o rosto encharcado de suor e os olhos violeta flamejantes. Barristan ofegava levemente, sua ombreira esquerda ostentava uma profunda marca da 10ª batalha. O sol castigava a arena. Os aplausos da multidão soavam abafados, distantes. Barristan controlou a respiração, o olhar percorrendo o rosto tenso do rei Aerys II no camarote real. Os dedos do rei tamborilavam neuroticamente no apoio de braço, os olhos ardendo com um desejo desesperado pela glória do filho. Deixem-no vencer. As palavras do rei na noite anterior ecoavam nos ouvidos de Barristan. Quero que os 7 reinos testemunhem o legado do verdadeiro dragão. 20 anos de lealdade pesavam tanto quanto grilhões. Quando a corneta do 15º torneio soou e os cavalos voltaram a correr, Sor Barristan soube que o momento havia chegado. Os cavaleiros se aproximaram rapidamente. A lança de Rhaegar estava firme como uma rocha, apontada diretamente para o ombro esquerdo ferido de Barristan. Os olhos do velho cavaleiro eram aguçados como os de um falcão. No último instante, ele ajustou o ângulo da lança por uma margem mínima. Um golpe perfeito transformou-se em um golpe de raspão. Simultaneamente, ele afrouxou intencionalmente o aperto em seu escudo. Rachadura. A lança de Rhaegar atingiu o centro do escudo de Barristan. O impacto imenso deveria ter sido desviado, mas o velho cavaleiro optou por ceder. Em meio ao som de madeira se estilhaçando, Barristan sentiu o mundo girar. Ele permitiu que a força o erguesse da cela. As arquibancadas explodiram em aplausos ensurdecedores. Barristan ajustou sua postura no ar, aterrissando com precisão de um atleta, a pesada armadura se chocando contra o chão. Ele ficou deitado de costas, olhando para o céu azul através do elmo. Os gritos de Rhaegar, Rhaegar, ecoando em seus ouvidos. Rhaegar conteve o cavalo e retirou o elmo. Seus profundos olhos violeta brilhavam com a vitória, mas também com um traço de dúvida. Ele olhou para o cavaleiro caído, como se questionasse a verdadeira natureza daquela vitória. Barristan levantou-se lentamente e ajoelhou-se. Meu príncipe, disse ele com a voz abafada pela viseira, uma bela vitória. Nas arquibancadas, o rei Aerys sorria satisfeito. Mas no coração de Barristan, a amargura crescia. Esta era a primeira, e única, vez em sua carreira que ele havia perdido uma justa intencionalmente. O céu ecoou com o nome de Rhaegar. Aplausos irromperam como uma onda. Os olhos de Oberyn perderam o brilho instantaneamente. Arianne fechou seus fracamente. Apenas Elia encarava a arena fixamente, um sorriso amargo curvando seus lábios. Seu maior medo estava se tornando realidade, passo a passo. Lord Vayne, com um sorriso solene, aproximou-se de Rhaegar carregando a coroa do amor e da beleza, tecida com fios de ouro e prata, incrustada com pérolas e rosas de inverno. O cavalo do príncipe galopou animadamente. Rhaegar pegou a coroa, erguendo-a na ponta de sua lança. A luz do sol dançava sobre as joias. Ele começou a cavalgar pelas arenas. Poeira levantada pelos cascos, vivas irrompiam como ondas. Mulheres atiravam pétalas, homens gritavam viva o verdadeiro dragão. E Targaryen. Todos os olhares seguiam Rhaegar. Elia Martell permanecia sentada calmamente, ou fingia estar, com as mãos firmemente agarradas a Oberyn e Arianne. Como esposa do príncipe, a futura rainha, aquela coroa naturalmente lhe pertencia. Mas a profecia da noite passada. Euron encostou-se ao parapeito. O rosto calmo como a água, mas um brilho travesso cintilava no fundo dos seus olhos. Como se estivesse a apreciar uma peça cuidadosamente encenada. Na segunda volta de Rhaegar, os aplausos ficaram mais altos. No entanto, quando ele passou pelo camarote real pela terceira vez, inesperadamente ele não parou. Em meio a olhares confusos, ele continuou cavalgando. O sorriso de Elia congelou. Seus dedos finos se fecharam com mais força. Oberyn estreitou os olhos, uma comoção contida percorreu as fileiras dornesas. O cavalo de Rhaegar finalmente parou diante do camarote da casa Stark. Lord Rickard franziu a testa. Brandon e Eddard Stark arregalaram os olhos, confusos. O jovem Benjen permaneceu paralisado. Sob o olhar de toda a assembleia, o príncipe Rhaegar inclinou-se elegantemente. Com um leve movimento de sua lança, a coroa da suprema glória, as rosas de inverno, caiu precisamente no colo de Lyanna Stark. As pétalas azuis e brancas contrastavam fortemente com seus cabelos castanhos. A jovem ergueu o olhar, com uma mistura de choque e perplexidade nos olhos. Num instante, a arena mergulhou num silêncio sepulcral. Aplausos, vivas, música, todos os sons pareciam cortados por uma mão invisível. Milhares de rostos exibiam expressões de incredulidade.
Apenas o farfalhar das bandeiras ao vento soava áspero e alto. Rhaegar! Um rugido semelhante a um trovão ecoou. Brandon Stark empurrou a cadeira para o lado, erguendo-se como um lobo gigante enfurecido. As veias saltavam em sua testa, seus olhos cinzentos ardiam com a frieza e o fogo do norte. Seu louco! Você está doente da cabeça? O grito de Brandon ecoou pela arena silenciosa, cada palavra proferida com os dentes cerrados. Este é o maior insulto à casa Stark. Ao seu lado, o rosto de Robert Baratheon estava da cor do ferro. O herdeiro das terras da tempestade cerrou os punhos até que seus nós dos dedos ficaram brancos, seu peito largo arfando como uma tempestade iminente. Brandon apontou com ferocidade para o camarote real. Sua esposa está sentada bem ali. E Lyanna, sua voz tremia de raiva. Minha irmã está prometida a Robert. Eles vão se casar em breve. O que significa isso? Como herdeiro de Winterfell, Brandon carregava o orgulho feroz do norte em seus ossos. Ele sentia não apenas raiva, mas também uma afronta pública à honra de sua família. Já conseguia imaginar os sussurros em Porto Real, como esse escândalo se espalharia pelos 7 reinos. As arquibancadas ficaram em silêncio. Todos estavam atônitos com o conflito repentino. Milhares de olhares alternavam entre o nortenho enfurecido, o senhor da tempestade de semblante férreo e o príncipe, que permanecia calmo, porém frio. Rhaegar virou a cabeça lentamente, sua expressão indecifrável sob o elmo. Mas antes que pudesse falar, Brandon explodiu novamente. O que você está insinuando? Que você e minha irmã têm um caso secreto, que está manchando a honra de uma donzela de uma maneira tão desprezível. Cada frase era como um golpe de martelo pesado. Até o vento pareceu parar. Só restou o interrogatório furioso de Brandon. Rhaegar ignorou a repreensão ensurdecedora de Brandon como se fosse uma brisa passageira. Voltou-se calmamente para Lyanna e fez uma reverência elegante, uma postura tão perfeita que parecia ensaiada 1000 vezes. Lyanna instintivamente segurou a coroa de rosas de inverno em seu colo. As pétalas azul claras tremeram contra seus dedos. Seus olhos revelavam choque misturado com uma pontinha de emoção. Sua mente fervilhava. As lembranças dos encontros secretos com Rhaegar nos últimos dias voltaram como uma onda, conversas noturnas sobre música e ideais, a mão quente dele em sua cintura durante o baile, o brilho em seus olhos quando falava de grandes ambições. Como uma jovem do norte que acabava de despertar para o amor, Lyanna nunca havia compreendido o que significava se comover. Ela só sabia que seu noivado com o rude Robert era um acordo familiar. Ela não gostava de Robert. Ele era grosseiro, mulherengo e cheirava a vinho e sangue, como o açougueiro de sua terra natal. Rhaegar foi o primeiro e único homem a fazê-la prender a respiração e sentir seu coração disparar. Tudo ao seu redor ficou embaçado. O mundo se reduziu aos profundos olhos violeta de Rhaegar e aquela expressão de melancolia e abandono imprudente em seu belo rosto. Para Lyanna, que naturalmente reverenciava a liberdade e a coragem, o ato de Rhaegar de desafiar o julgamento mundano tocou seu desejo mais profundo. Naquele momento, seu coração palpitava descontroladamente pelo príncipe que ousara desafiar todas as regras. Jogue esse lixo fora, rugiu Brandon, estendendo a mão para arrancar a guirlanda. A casa Stark não precisa desse insulto. Lyanna voltou à realidade num sobressalto e rapidamente protegeu a coroa contra o peito. Brandon, o que você está fazendo? Ela lançou um olhar fulminante para o irmão, algo raro de se ver. Você está sendo muito grosseiro. Deveria se desculpar com o príncipe Rhaegar. Brandon encarou a reação anormal da irmã em choque, e logo em seguida foi tomado por uma fúria ainda maior. Ele percebeu nitidamente o brilho incomum nos olhos de Lyanna. Uma terrível suspeita surgiu. Será que havia mesmo algo entre eles? O pensamento quase o fez perder o controle. Se fosse verdade, como a casa Stark enfrentaria Robert? Como manteriam sua honra no norte? A voz de Brandon tremia de extrema fúria, soando como um rosnado da garganta de um lobo gigante. Eu peço desculpas a ele? Deu um passo à frente, a armadura tilintando, apontando o dedo acusadoramente para Rhaegar. O que ele quer dizer com lhe dar esta coroa? A voz de Brandon se elevou, cortando a arena como um vento gélido. Isso não é apenas uma afronta a você, mas um insulto a toda a casa Stark. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo. No silêncio sepulcral, Brandon Stark desembainhou sua espada. O som cortante do aço rasgou o ar. Rhaegar Targaryen, trovejou ele. Retome sua maldita coroa e peça desculpas à casa Stark por seu comportamento absurdo. Brandon apontou sua espada longa diretamente para o príncipe, a ponta brilhando fria ao sol. Ou então, em nome do herdeiro do norte, eu te desafio para um duelo até a morte. Suas palavras atingiram como marteladas pesadas, arrancando suspiros contidos. Milhares de olhares se voltaram para o observador. O lobo furioso contra o dragão frio. A Rainhal pareceu congelar no tempo. Finalmente Rhaegar falou. Sua voz era calma e clara, como uma brisa sobre um lago congelado. Lyanna é a rainha do amor e da beleza em meu coração. Portanto, eu lhe entrego a coroa. Isso é tudo. Pronunciadas lenta e sinceramente, as palavras causaram uma onda ainda maior na arena silenciosa. Lyanna é filha da casa Stark. Minha irmã, noiva de Robert. Isso não tem nada a ver com você. O rugido de Brandon ecoou como um trovão. Vocês Targaryen são todos loucos. As veias saltaram em sua testa enquanto ele apontava rudemente para Rhaegar. Você é tão doente quanto seu pai, o rei louco. A frase cortou o ar como uma lâmina. Todos inspiraram profundamente. Um silêncio estranho pairou sobre as arquibancadas. Até mesmo as bandeiras pareciam gritar alto demais.
Os nobres se entreolharam com choque e inquietação estampados em cada rosto, embora as palavras expressassem o pensamento que muitos guardavam no fundo do coração. Lord Rickard levantou-se abruptamente agarrando o braço do filho. Brandon, cuidado com o que diz. Mas o aviso veio tarde demais. Ned Stark deu um passo à frente, pálido como um fantasma. Irmão, cuidado. Benjen ficou paralisado, perdido. Uma mistura complexa de emoções passou pelo rosto furioso de Robert. Seus punhos tremiam, em parte satisfeitos com a franqueza de Brandon, em parte preocupados com as consequências. As palavras eram como água gelada em óleo quente. Esta era a Rainhal. O rei estava sentado bem ali. Momentos antes, Aerys II havia se divertido secretamente com a afronta pública de seu filho à princesa Dorneza, chegando a apreciar a repreensão de Brandon a Rhaegar. Qualquer coisa que envergonhasse seu herdeiro era motivo de diversão para o monarca instável. Mas quando a maldição de Brandon o arrastou para a lama, o leve sorriso no rosto de Aerys congelou instantaneamente. Seus dedos ressequidos cravaram-se no apoio de braço dourado. Seus olhos, cintilando com paranoia, estreitaram-se em fendas serpentinas, fixando-se em Brandon lá embaixo. A atmosfera festiva desapareceu, substituída por uma pressão sufocante. Todos perceberam. O acesso de raiva de Brandon Stark traria consequências que ninguém poderia prever. Aerys II levantou-se abruptamente, seu corpo frágil tremendo de raiva. Ele agarrou o corrimão como garras de falcão. Insolência. A voz estridente do rei rasgou o ar, tremendo de loucura. Você ousa insultar a casa Targaryen. Insultar seu rei. Predam-no. Seu olhar era uma adaga envenenada fixa em Brandon. Cavaleiros da guarda real nas laterais se moveram instantaneamente, armaduras brancas reluzindo, mãos nos punhos. Mantos dourados avançaram, formando uma muralha de lanças. Shin! O som do aço ecoou das arquibancadas do norte. Lord Rickard se levantou. Ned e Benjen o flanquearam. Dezenas de lordes e cavaleiros do norte desembainharam suas espadas simultaneamente. Uma muralha de aço frio se formou atrás de Brandon. A Rainhal mergulhou no impasse. Mantos brancos e mantos dourados contra o cinza e o aço do norte. Milhares assistiram aterrorizados enquanto algumas palavras levavam o torneio à beira de uma guerra civil. Nesse instante de tensão extrema, a gargalhada estrondosa de Robert Baratheon quebrou o impasse. Ele avançou, dando um tapinha no ombro tenso de Brandon. Robert abriu os braços como se estivesse abraçando a arena. A beleza e a virtude de Lyanna são conhecidas pelos 7 reinos. Esta coroa é de fato dela por direito. Ele se virou para Rhaegar, seu riso carregando um aviso inconfundível. Se você teme minha ira, não precisa. Sou eu, Robert Baratheon, um homem de mente tão estreita? Ele estendeu a mão e tomou a coroa do colo de Lyanna, erguendo-a bem alto. Mas esta coroa será aceita por seu noivo, eu. O olhar de Robert se intensificou, a voz baixando. No entanto, príncipe Rhaegar, lembre-se disto, Lyanna Stark é minha noiva. Considere o evento de hoje um presente para o nosso casamento que se aproxima. Ele se virou para o impasse armado, a voz trovejando como um tambor de guerra. Guardem suas espadas. Querem que todo o reino assista a uma piada entre o norte e a coroa? Os guerreiros do norte entreolharam-se. Lord Rickard acenou levemente com a cabeça. Os lobos gigantes embainharam suas espadas, embora permanecessem cautelosos. A guarda real relaxou um pouco, olhando para o rei. No estrado, Aerys II bufou friamente. Soltou o trono. Seu olhar sinistro percorreu o campo, pousando em Robert. Vamos embora, sibilou o rei louco. Levantou-se e partiu. Os mantos brancos o seguiram. Os mantos dourados recuaram como a maré. Rhaegar o seguiu com os olhos turvos. A tensão se dissipou, mas todos sabiam. Uma semente de conflito havia sido plantada naquele dia. Ninguém percebeu que depois de Rhaegar ter dado a coroa da Rosa de Inverno a Lyanna, e antes do início da discussão, a esposa de Rhaegar, a Víbora Vermelha, e a princesa Arianne já haviam deixado seus lugares. Capítulo 198. Rhaegar, vamos nos divorciar. Elia estava sentada sozinha junto à janela de seus aposentos. O crepúsculo filtrava-se através do vidro chumbado, projetando sombras salpicadas em seu vestido pálido. Seus dedos finos traçavam inconscientemente a bainha da manga, seu ser inteiro congelado como uma estátua em espera. Quando a porta finalmente se abriu rangendo, seu corpo deu um leve tremor. Rhaegar entrou arrastando os pés. Sua armadura prateada e dourada ainda estava manchada com a poeira do campo de torneio. Ele removeu o elmo, revelando os cabelos úmidos de suor grudados na testa. Seus olhos violeta estavam cheios de um cansaço indescritível, não apenas o desgaste físico de dias de combate, mas uma fadiga que penetrava profundamente em sua alma. Atordoado, ele viu novamente a serenidade de Euron Greyjoy após a derrota, o homem guiando a Shara pela mão, aceitando bênçãos em meio aos aplausos de milhares, como se vencer ou perder não importasse. A luz do sol estava perfeita naquele momento, banhando suas figuras sorridentes em ouro. E ele? Quando colocou a coroa de rosas de inverno no colo de Lyanna, tudo o que colheu foi a fúria de Brandon, a hostilidade de Robert e um silêncio sepulcral da multidão. Aqueles olhares acusadores e raivosos eram como lanças, atravessando todos os seus ideais e noções românticas. Rhaegar fechou os olhos cansado, sem sequer notar Elia sentada nas sombras. Simplesmente começou a remover lentamente sua armadura, deixando as peças caírem no chão com baques surdos. A voz de Elia ecoou suavemente do canto escuro, como um suspiro quase inaudível. Você voltou. Rhaegar pareceu só então perceber a presença dela.
Ele ergueu os olhos cansados, o olhar demorando-se brevemente em seu rosto pálido. Desculpe, disse ele com a voz rouca, não notei que você estava aí. Uma curva amarga tocou os lábios de Elia, um sorriso tão tênue que era quase imperceptível. Não importa, sussurrou ela, apertando inconscientemente o tecido do vestido com os dedos. Afinal, você nunca me notou de verdade, não é? A luz de velas tremeluzia no quarto, projetando longas sombras dançantes das duas figuras contra a parede de pedra. Hagar ficou em silêncio por um momento, sua armadura se movendo com um leve tilintar enquanto respirava. Se você se refere à justa, disse ele finalmente, sua voz incapaz de esconder o cansaço, e a coroa de rosas de inverno. Há alguma outra explicação para isso? Elia o interrompeu. Sua voz permaneceu suave, mas cortante como uma adaga afiada, penetrando com precisão a barreira silenciosa entre eles. Hagar estava ali parado, a luz de velas projetando sombras profundas em seu belo rosto. Seus lábios se entreabriram como se fosse falar, mas as palavras se dissolveram em um suspiro quase inaudível. O silêncio se espalhou entre eles, ensurdecedor em seu peso. A voz de Elia era excepcionalmente clara na penumbra, cada palavra polida como cristal de gelo. Suas ações feriram muitas pessoas. Hagar virou ligeiramente a cabeça. Eu não esperava. Sua voz era baixa, carregando uma rara hesitação, como se a desculpa perdesse o peso antes mesmo de sair de seus lábios. Você simplesmente não esperava que Brandon reagisse com tanta intensidade, interrompeu Elia suavemente. Sua voz permanecia calma, mas carregava uma aspereza que nunca tivera antes. Mas você nunca pensou em como eu, sua esposa, me sentiria sentada na arquibancada assistindo a tudo acontecer. Não falo apenas por mim. Falo por Dorne, pelo norte e pelos 7 reinos. E pelas famílias que nos amaram. O silêncio familiar voltou a reinar. Hagar baixou os olhos, seu jeito habitual de evitar o assunto. A velha Elia teria optado por se levantar em silêncio e sair, usando o mesmo silêncio para manter a paz superficial desse casamento político. Mas desta vez foi diferente. Elia não saiu. Em vez disso, deu um passo à frente. A luz de velas finalmente iluminou completamente seu rosto. Naquele semblante que sempre ostentava um sorriso submisso, havia agora uma firmeza que Hagar jamais vira. Desta vez sua voz era leve, mas penetrou o silêncio como uma lâmina. Não pretendo mais ficar em silêncio. O olhar de Eli era como um lago calmo, porém sem fundo. Você gosta daquela garota, não é? Hagar ergueu o olhar, finalmente encontrando o dela. Uma ondulação percorreu suas íris violetas culpas, sim, mas também um calor incontido. Ele abriu a boca, mas permaneceu em silêncio. Elia balançou a cabeça suavemente, com um sorriso amargo nos lábios. Não negue. Eu vi o jeito que você olhou para ela, Hagar. Essa admiração e esse amor não podem ser fingidos. Sua voz ainda era suave, mas inflexivelmente firme. Pare de ficar em silêncio. Se o silêncio resolvesse problemas, não teríamos chegado a este ponto hoje. Um longo silêncio pairou no ar, quebrado apenas pelo crepitar da vela. Finalmente Hagar respirou fundo, sua voz baixa, mas clara. Sim, a confissão pareceu drenar todas as suas forças, mas também lhe trouxe alívio. Ela me faz sentir uma palpitação que nunca senti antes. Hagar olhou para além de Elia, como se visse uma cena distante. Conversamos sobre música. Ela disse que as harpas ancestrais do norte têm um ritmo completamente diferente do que eu toco. Compartilhamos histórias de viagens. Ela descreveu como as rosas de inverno florescem no frio cortante dos jardins de vidro de Winterfell. Até mesmo artes marciais. Sua voz se aqueceu. Ela não só compreende o espírito de um cavaleiro, como também possui percepções únicas. Uma vez iniciadas, as palavras fluíram como uma represa rompida, surpreendendo até mesmo Hagar. Ele finalmente se virou para olhar diretamente para Elia. Diante dela, posso ser mais do que apenas um príncipe, mais do que apenas um herdeiro. Ele parou no meio da frase, percebendo subitamente que aquelas palavras em si eram uma traição. A voz de Elia era tão leve quanto um sussurro para si mesma, mas cada palavra era nítida. Eu ouvi coisas. Seu pai disse que eu não posso mais lhe dar filhos e que ele espera que você se case com outra pessoa. Hagar ergueu a cabeça bruscamente, o pânico reluzindo em seus olhos. Como você? Seu pai nunca gostou de mim, interrompeu Elia com uma calma comovente na voz. Não gostar de mim não me incomoda. Mas ele não gosta da pequena Rhaenys. Diz que cheiramos a areia de Dorne, que o repugnamos. Você sempre soube disso. Os dedos de Hagar se fecharam inconscientemente, as unhas cravando em suas palmas. Me desculpe, disse ele com a voz baixa e rouca. Eu falhei em te proteger, falhei em preservar sua dignidade. Elia balançou a cabeça suavemente e continuou. Também ouvi dizer que seu pai quer que você se case com a garota Stark. Ele acredita que só o filho do gelo e do fogo pode salvar este mundo. Hagar olhou para a esposa em choque, o rosto empalidecendo. Abriu a boca, mas nenhum som foi emitido. Esse segredo deveria ser conhecido apenas por ele e seu pai. Elia deu uma risada baixa e amarga. Não se surpreenda. Seu pai costuma delirar nos corredores, falando com as paredes. Seu olhar se perdeu no vazio. Ele já disse isso muitas vezes. Paredes de pedra podem guardar segredos, mas também os revelam inadvertidamente para aqueles que menos deveriam ouvi-los. A luz de velas dançava em seus olhos, refletindo uma clareza dilacerante. Agora, por favor, me diga, Hagar, sua escolha hoje foi um impulso ou foi para cumprir aquela profecia? Hagar permaneceu em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para que a luz do sol lá fora mudasse. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e rouca, mas inegavelmente clara. Não foi por impulso.
Nem por causa de uma profecia desconhecida. É porque eu a amo. Elia deu uma risada suave. O som carregava uma complexidade indescritível, alívio, tristeza, mas pelo menos ela finalmente tinha uma resposta honesta. Então, se você está destinado a se casar com ela, disse Elia com uma voz calma como um lago sem vento, o meu eu atual se torna o obstáculo entre vocês. Hagar abriu a boca, mas não sabia como responder. Culpa e confusão guerreavam em seus olhos, como se estivesse percebendo pela primeira vez as consequências de sua escolha. Mas Elia já estava de pé. A luz de velas delineava sua figura esguia, porém ereta. Seus olhos estavam excepcionalmente calmos, seu tom firme como aço. Se não há amor, por favor, deixe-me ir. Hagar, vamos nos divorciar. As palavras de Elia ecoaram claramente na sala, como um raio rasgando o céu noturno, despedaçando toda a realidade estabelecida. A voz de Hagar demonstrava luta e hesitação. Você ainda pode manter a coroa, desfrutar da honra de ser rainha. Elia soltou uma risada extremamente fraca, repleta de amargura e escárnio. Então, onde pretende colocar a garota que ama? Torná-la sua amante? Ter um caso com ela e deixá-la lhe dar um bastardo desprezado por todos? Seu olhar era cortante como gelo, perfurando Hagar diretamente. E eu? Sozinho nas profundezas da Fortaleza Vermelha, guardando uma cama vazia, usando uma coroa oca, enlouquecendo e morrendo em solidão? Ela deu um passo à frente, a luz de velas dançando em seu rosto resoluto, sua voz tornando-se solene e clara. Hagar, você já me feriu. Por favor, deixe de lado sua misericórdia, hipócrita. Não use um método tão ridículo para magoar outra garota. Hagar pareceu atingido em cheio por essas palavras. Abaixou a cabeça profundamente, as mãos pendendo inertes ao lado do corpo. Sombras ocultavam seu rosto, mas não conseguiam esconder a dor e o arrependimento que emanavam de seus ossos. A voz de Eli era calma como a água, mas carregava uma inquestionável firmeza. Esta noite partirei com meu irmão, levando minha filha Rhaenys de volta para Dorne. Hagar fechou os olhos com força, a garganta oscilando. Rhaenys, isto não é uma negociação. Hagar, Elia o interrompeu firmemente. Você sabe melhor do que ninguém a atitude do seu pai em relação a Rhaenys. Você sabe o que ela enfrentará se ficar em Porto Real. Comigo, pelo menos ela poderá crescer em um lugar cheio de sol e amor. Ela fez uma pausa, sua voz suavizando um pouco. Hagar, eu perdi meu casamento, perdi meu amor, perdi minha dignidade. Então, por favor, ao menos me deixe ficar com minha filha. Ou considere isso a compensação final pela sua traição. No entanto, permito que você a visite em Dorne quando quiser. Quando ela for mais velha, poderá voltar para vê-lo sempre que desejar. A voz de Hagar era quase inaudível. Há mais alguma coisa que eu precise fazer? Já que os laços do casamento foram forjados pelo trono de ferro, naturalmente podem ser derretidos por ele. Elia olhou pela janela para o céu noturno infinito. Antes de planejar um futuro com aquela garota, por favor, peça ao alto septão que cuide do divórcio e o anuncie aos 7 reinos. Ela se virou para a porta. Lá, Oberyn esperava há um longo tempo, segurando Rhaenys adormecida, com os poucos pertences pessoais da irmã cuidadosamente aconchegados em seus braços. Quando estava prestes a sair, Elia olhou para trás uma última vez. À luz bruxuleante das velas, ela viu Hagar caído no chão, aqueles olhos violeta que sempre carregavam melancolia e ideais agora vazios. Elia falou baixinho, sem ressentimento, apenas com alívio. Hagar, desejo sinceramente a você e ao seu amor muita felicidade no final. Sua figura se fundiu com as sombras do corredor, suas últimas palavras se dissipando como um suspiro. Adeus. Que nunca mais nos encontremos. Capítulo 199. O fim do torneio. O grande torneio de Arrinhal chegou ao fim em meio a inúmeros sussurros e olhares repletos de significado. Assim que o último estandarte foi arriado das altas torres, cavaleiros e nobres iniciaram suas jornadas de retorno com os corações mais pesados do que quando chegaram. Os restos do grande banquete ainda não haviam sido recolhidos, mas os rumores já se espalhavam como fogo em palha ao longo da estrada do rei, alcançando todos os cantos dos 7 reinos. Caravanas transportavam histórias para o norte e para o sul, corvos batiam as asas sobre montanhas nevadas e longos rios. Nas tavernas de Porto Real, na cidadela de Vila Velha, nas profundezas das minas de ouro das terras ocidentais, as pessoas sussurravam não apenas sobre os momentos espetaculares do torneio, mas também sobre os escândalos e fofocas que eram ainda mais tentadores do que os próprios duelos. O torneio de Arrinhal ficaria registrado na história por sua escala sem precedentes. O número de cavaleiros, a riqueza dos prêmios, a brutalidade e o brilho das lutas, tudo foi o maior que os 7 reinos já haviam visto. Contudo, mais feroz do que o choque das pontas das lanças foi o embate de poder e ambição que ali ocorreu. Quando Aerys II fez sua primeira aparição pública desde a rebelião de Duscendali, sua aparência chocou a todos. O outrora belo monarca agora estava magro e esquelético, seus dedos curvados como garras de águia, seus olhos ardendo com as chamas da inquietação e da paranoia. Ele humilhou publicamente o Senhor de Jardim de Cima, ameaçou o Senhor de Ponta Tempestade e questionou abertamente a lealdade do Protetor do Leste. O título de Rei Louco foi consolidado sem sombra de dúvida durante este torneio. O evento foi sangrento desde o início.
os notórios companheiros valentes tentaram estuprar uma serva das Ilhas de Ferro. Euron, das Ilhas de Ferro, optou por uma resposta implacável. Após uma batalha feroz, toda a companhia mercenária jazia morta em suas tendas. O assassino deixou apenas um símbolo de um kraken sorridente e ordenou que músicos tocassem as chuvas de castameres sobre os cadáveres. Assim Euron, o segundo filho das Ilhas de Ferro, entrou para a esfera de poder pública. A arena era emocionante, mas deixou muitos feridos. Vilas Tyrell, herdeiro de Jardim de Cima, caiu do cavalo, teve a perna quebrada, pondo fim aos seus sonhos de cavaleiro e ganhando o apelido de Vilas, o Aleijado. Domeric Bolton, o robusto herdeiro de Forte do Pavor, tentou provar sua bravura na batalha, mas pagou o preço quando Euron Greyjoy lhe decepou o braço esquerdo na final, o que lhe rendeu o apelido de Domeric, o Mandão. O mais chocante foi a nomeação de Jaime Lannister, de 15 anos, para a Guarda Real. Enquanto o jovem de cabelos dourados se ajoelhava para fazer seus votos, Tywin Lannister saiu furioso. Isso significava que a herança de Rocher do Casterly recaía inesperadamente sobre seu segundo filho, Tyrion, o anão que ele considerava uma desgraça. A insanidade do Rei Louco não parou por aí. Ele nomeou a Força Eisenber Arryn, um parente distante de Jon Arryn, como herdeiro do Vale, desconsiderando completamente as tradições da linhagem Arryn, o que causou um alvoroço entre os lordes do Vale. O capitão-general exilado da Companhia Dourada veio pessoalmente implorar por perdão e retornar à sua terra natal, apenas para ter Aerys jogando vinho em seu rosto e o amaldiçoando cruelmente. Finalmente, na Batalha dos Sete Lados, este capitão-general foi decapitado por Euron Greyjoy, deixando seu corpo em Westeros para sempre. Embora Euron tenha perdido para Barristan Selmy nas semifinais do torneio, ele deixou o palco de mãos dadas com sua noiva, Ashara Dayne, irmã da Espada da Manhã, tornando-se o casal mais invejado do evento. As Ilhas de Ferro brilharam intensamente, conquistando 3 campeonatos. Nas semifinais do combate individual, o duelo de chamas entre Euron e o sacerdote vermelho Thoros elevou a emoção ao ápice, suas lâminas se chocando em meio ao fogo, faíscas voando como meteoros, tornando-se o momento mais deslumbrante deste torneio épico. O momento mais elogiado foi a vitória de Euron sobre a montanha Gregor Clegane na final de combate individual. Após um duelo emocionante, Euron executou o gigante vilão com a força do julgamento, arrancando aplausos estrondosos da multidão. Por fim, houve o estrondoso torneio final entre Sor Barristan e o Príncipe Rhaegar. 15 duelos de brilhantismo incomparável. Contudo, ainda mais impressionante do que o torneio foi o que Rhaegar fez após a vitória. O príncipe Rhaegar colocou a coroa de rosas de inverno, representando a rainha do amor e da beleza, passando-a por sua própria esposa, a princesa Elia, e no colo da jovem nortenha Lyanna Stark. Brandon Stark desembainhou sua espada imediatamente, exigindo um duelo. Robert Baratheon riu ruidosamente, mas escondeu a fúria em seus olhos. O Rei Louco quase chegou às vias de fato com o norte. Cada detalhe foi ruminado repetidamente, embelezado a cada nova narrativa. Essa história se multiplicou em 1000 versões, mas a essência permaneceu, o perturbador envolvimento entre o dragão e o lobo gigante. E como esse torneio foi como uma pedra atirada em um lago calmo, enviando ondas por toda a paisagem política de Westeros. Talvez um dia as pessoas percebam que a reunião em Arrynhal nunca terminou de verdade, foi apenas a primeira nota de uma grande abertura. Como Arthur Dayne, a Espada da Manhã, havia previsto, após esse torneio, o nome de Euron Greyjoy das Ilhas de Ferro ecoou por todos os 7 reinos. Ninguém desconhecia seu nome. Alguns intrometidos chegaram a dar a Euron um apelido, a Lâmina da Justiça. Na sinuosa King's Road em direção ao sul, uma procissão peculiar avançava lentamente. Euron Greyjoy cavalgava bem à frente. A brisa do mar acariciava seus cabelos escuros, e o sorriso confiante que lhe era característico parecia permanente. Olhando para trás, para o contingente dornês, seus olhos brilhavam de satisfação. Persuadir Elia a deixar Porto Real, aquele antro de conspiração e perigo, fora, sem dúvida, sua maior conquista nessa jornada. Sempre que olhava para trás e via Elia e Rhaenys em segurança na carruagem, ou cavalgando, uma rara sensação de realização o invadia. Mudar o trágico destino de um amigo era mais gratificante do que qualquer honra conquistada na arena. Ele acariciou a crina de Faru, cantarolando inconscientemente uma antiga canção marítima dos Homens de Ferro, a melodia suave e livre. Naquele momento Euron não fazia ideia de que em algum canto de Arrynhal os cavaleiros errantes e mercenários que ele derrotara lhe haviam dado um apelido pouco lisonjeiro, a Lâmina da Justiça. Esse apelido surgiu do duelo final no qual Euron, como juiz, interrogou a montanha enquanto lhe abria feridas sucessivas na carne, antes de finalmente lhe decapitar. Se ele soubesse desse apelido, seu sorriso descontraído poderia congelar instantaneamente. Afinal, até mesmo o aparentemente despreocupado Euron se importava com a imagem que tinha perante os outros. Ashara Dayne cavalgava uma elegante égua cinzenta da cor da névoa matinal, mantendo o passo ao lado de Euron. Seus longos cabelos, suavemente erguidos pelo vento, brilhavam com o fulgor do ouro derretido sob a luz do sol. Mechas ocasionalmente roçavam a manga escura de Euron antes de deslizarem para longe. Às vezes, ela se virava para trocar um olhar com Euron, compreendendo a passagem silenciosa entre eles.
Outras vezes, olhava preocupada para a princesa Elia, seus olhos violeta repletos de terna apreensão. Euron já havia lhe contado na estrada que Elia estava prestes a se divorciar do príncipe Rhaegar. A notícia deixou Ashara arrasada. Ela sabia o que isso significava, não apenas uma mudança drástica na vida pessoal da princesa Dornesa, mas também uma potencial instabilidade na política dos Sete Reinos. Mas o que mais lhe dilacerava o coração era o estado de espírito de Elia. Como mulher, Ashara conseguia imaginar a dor e o sofrimento que Elia estava enfrentando. Ela apertou as rédeas com delicadeza, decidida a fazer companhia à princesa durante a jornada que se iniciava. A luz do sol banhava a silhueta de Ashara de dourado. Ela não era apenas bela como um sonho, mas também possuía bondade e sabedoria em igual medida. Ela olhou para Euron e perguntou suavemente: "Você acha que a princesa Elia está realmente pronta para enfrentar tudo isso?" O vento dispersou seu sussurro, mas não sua sincera preocupação. Como ela poderia estar pronta? Euron assentiu levemente, o olhar seguindo a figura distante de Elia. O vento bagunçou os cabelos negros em sua testa. "Mas eu acredito, dê a ela algum tempo, e tudo ficará bem." Sua voz era calma e segura, proclamando uma verdade inevitável. O tempo sempre cura as feridas mais profundas. Ele freou levemente o cavalo para acompanhar o ritmo de Ashara. Na sombra da Fortaleza Vermelha, ela nunca sorriu de verdade, continuou Euron, com um brilho de perspicácia nos olhos. "Aquelas gaiolas douradas, por mais belas que sejam, ainda são gaiolas. O sol de Dorne, as areias de sua terra natal, é lá que ela pertence." Ashara percebeu que quando Euron falava de Dorne, um calor raro surgia em seus olhos, como se ele entendesse melhor do que ninguém o que aquela terra significava para Elia. "Pronto", disse Euron finalmente, com o canto da boca se curvando num arco quase imperceptível, "ela não será mais um acessório de ninguém. Ela voltará a ser a princesa Elia Martell de Dorne." A luz do sol filtrava-se através das folhas, lançando reflexos dourados em seus olhos profundos. Nesse instante, Ashara compreendeu de repente. Euron insistiu em escoltar Elia de volta a Dorne não apenas por amizade, mas porque percebeu com clareza antes de qualquer outra pessoa. Alguns pássaros estão destinados a voar apenas sob seus próprios céus. O silêncio permeava a procissão dornesa. O rosto do príncipe Oberyn estava sombrio, a ansiedade brilhando em seus olhos sempre que olhava para a irmã. A princesa Arianne esfregava as rédeas pensativamente, lançando olhares ocasionais para os homens de ferro. A princesa Elia, relutante em sentar-se na carruagem, cavalgava com dignidade. Sua expressão por trás do véu era indecifrável, apenas seus olhos ocasionalmente revelavam uma tristeza evidente. Nesse silêncio opressivo, apenas o riso da pequena Rhaenys era tão agradável quanto uma primavera. Empoleirada na sela à frente da mãe, suas tranças prateadas e douradas balançando ao ritmo do cavalo, ela demonstrava curiosidade por tudo ao seu redor. Quando apontava para os pássaros no céu com um grito de admiração, seu sorriso inocente parecia dissipar momentaneamente a melancolia nos corações dos adultos. Esse grupo silencioso, cada um absorto em seus próprios pensamentos, marchou para o sul, carregando as diferentes marcas deixadas por Arrinhal rumo a um futuro desconhecido. Capítulo 200. Perseguição, a Batalha de Kingsvold. O Kraken dourado das Ilhas de Ferro, a lança que perfura o sol de Dorne, o sol e a lua de Tarte e o cervo coroado de Ponta Tempestade cavalgavam lado a lado. Seus estandartes se entrelaçavam ao vento, compondo uma imagem singular. Essa coluna conjunta avançava em ritmo tranquilo pela estrada do rei. Para um olhar desatento, poderia parecer um encontro casual de viajantes, mas por trás da aparente casualidade havia um cálculo cauteloso. A segurança era a principal preocupação de todos. Elia não havia informado o Rei Louco sobre sua decisão de deixar Rhaegar com sua filha, Rhaenys. Ninguém poderia prever como Aerys II reagiria ao saber dessa notícia. Afinal, este era um monarca que de repente ordenaria que nobres fossem queimados vivos em um banquete. A força principal das Ilhas de Ferro já havia tomado a rota por Correrio, retornando à Baía do Homem de Ferro em uma poderosa procissão. Apenas Euron insistiu em viajar com os dorneses, determinado a escoltar pessoalmente Elia e Ashara mais ao sul. Elas atravessariam as colinas acidentadas que delimitam as terras fluviais e as terras da tempestade, até chegar à distante Ponta Tempestade. De lá, as duas damas pegariam um navio para atravessar a turbulenta Baía dos Naufrágios e finalmente retornar ao solo de Dorne. Apenas o núcleo mais leal permaneceu ao lado de Euron. Gondolin, a sacerdotisa vermelha, seguiu em silêncio, suas vestes vermelho fogo ondulando ao vento como uma chama inextinguível de fé. Dagmer Clecha, firme como um recife, seu rosto marcado pelas cicatrizes do tempo e pela lealdade inabalável. Victoria Daniels, a assassina do Homem Triste, mantinha uma distância discreta, nem muito perto nem muito longe. E 20 guerreiros de elite das Ilhas de Ferro, cada um sobrevivente do cruel extermínio em pique, estavam em silêncio, seus olhos afiados como facas, o sal e a fumaça das Ilhas de Ferro impregnados em seus ossos. Embora pequeno em número, esse esquadrão era como uma adaga finamente temperada de elite e perigoso. Quando Robert Baratheon soube em Arrinhal que a princesa Elia pretendia se divorciar de Rhaegar e levar sua filha de volta para Dorne, ele caiu na gargalhada, fazendo tremer as paredes de pedra do salão. Ótimo, ótimo, ótimo. Ele fez 3 brindes seguidos, o rosto rude corado de excitação, a palma da mão batendo no peito. Em meu território vocês podem ficar tranquilos. Seja o Rei Louco ou aquele arrogante Rhaegar, quem ousar nos deter?
Sua voz subitamente se tornou cortante, a coragem feroz de um Lorde da Tempestade brilhando em seus olhos. Sejam mantos dourados ou guarda real, eu, Robert Baratheon, os matarei a todos. Ele jamais poderia perdoar Rhaegar pela humilhação no torneio, aquele príncipe arrogante ousando coroar sua noiva, Lyanna, como rainha do amor e da beleza diante de todos. Isso não apenas manchou a reputação de Lyanna, mas também foi um desrespeito público à honra das casas Baratheon e Stark. Ao ver Elia optar por abandonar Rhaegar, Robert sentiu uma onda de prazer vingativo. Que esses Targaryen entendam, a voz de Robert ecoou como uma tempestade no salão. Nem todos estão dispostos a suportar sua arrogância e loucura. Lord Selvin Targevenfall Hall e sua filha Brienne juntaram-se à procissão rumo ao sul com dezenas de cavaleiros de Tart. Como vassalos de Robert, senhor das terras da tempestade, eles viajavam para Ponta Tempestade tanto para prestar contas quanto para embarcar em um navio de volta a Tart. Poucos sabiam que Brienne nutria um desejo simples e puro. A jovem cavalgava silenciosamente na coluna, seus olhos azuis frequentemente desviando-se para a figura à frente, os cabelos despenteados pela brisa do mar. Euron Greyjoy. Sempre que Euron discutia rotas com Dagmer ou falava em voz baixa com a sacerdotisa vermelha, Brienne inconscientemente diminuía o passo do cavalo, apenas para vê-lo mais uma vez. Para ela, essa jornada para o sul não era apenas o caminho de casa, mas um precioso período de tempo. Ela simplesmente queria compartilhar a mesma estrada por mais um tempo com o jovem homem de ferro que brilhara tanto no torneio. Lord Selvin percebeu os pensamentos da filha, mas apenas suspirou em tácita permissão. Ele acenou com a mão, ordenando que os cavaleiros de Tart se integrassem à coluna, seus estandartes acrescentando mais um toque singular a esse grupo já peculiar. Euron cavalgava bem à frente, seus cachos escuros dançando ao vento, observando constantemente os bosques e colinas que margeavam a estrada. Tanto ele quanto Robert Baratheon haviam irritado publicamente o Rei Louco no torneio. Diante de um governante desvairado, o bom senso e os limites não existiam. Lembrem-se, Euron dissera a Oberyn e Robert, não podemos julgar as ações do Rei Louco pela razão. Uma emboscada na estrada. Para ele, isso é apenas um passatempo da tarde. Todos os cavaleiros da coluna permaneceram vigilantes. Lanceiros dorneses e homens de ferro com machados coordenavam-se, cobrindo a frente e a retaguarda, formando uma rede protetora invisível. Ashara Dany cavalgava sua égua cinzenta perto de Elia, seus cabelos loiros claros esvoaçando ao vento como um delicado estandarte. A pequena Rhaenys estava aconchegada nos braços da mãe, alheia ao perigo iminente, soltando ocasionalmente risadas cristalinas. Contudo, todos os adultos compreendiam. Naquela estrada para Ponta Tempestade, cada sombra podia esconder a lâmina do trono de ferro, e cada rajada de vento podia trazer intenções assassinas de Porto Real. As sombras do Kingswood dançavam enquanto a luz do sol, filtrada pelas camadas de folhas, iluminava a coluna que marchava. Em meio a essa tranquilidade, o som rápido e rítmico de cascos irrompeu repentinamente por trás, ressoando como um trovão distante, quebrando a paz da floresta. Um grupo de quase 100 mantos dourados galopou do final da estrada, levantando nuvens de poeira. Era evidente que haviam cavalgado com afinco, os cavalos espumavam pela boca e os mantos dourados estavam manchados de sujeira, mas ainda assim mantinham a majestade da coroa. Após receberem a mensagem do corvo, cavalgaram dia e noite para alcançar seu alvo. O cavaleiro da frente esporeou o cavalo alguns passos para frente, a voz alta mas contida. É Sua Alteza Real, a princesa Elia, ali na frente? A coluna parou. Os cavaleiros de Dorne, das Ilhas de Ferro e de Ponta Tempestade ajustaram silenciosamente sua formação, criando uma barreira protetora. A princesa Elia franziu ligeiramente a testa, acariciando a inquieta Rhaenys em seus braços. Seu olhar era calmo enquanto observava a recém-chegada. A luz do sol iluminava seu rosto pálido e digno. Naqueles olhos profundos característicos da Casa Martell, um lampejo de compreensão e cautela brilhou. Toda a floresta de Kingswood pareceu congelar naquele instante. Apenas a respiração pesada dos cavalos dos mantos dourados e o canto ocasional de um pássaro rompiam a atmosfera tensa. A cortina da carruagem foi delicadamente levantada por uma mão esguia. O rosto da princesa Elia parecia pálido nas sombras. Ela olhou fixamente para o homem, sua voz suave como uma brisa dornesa, mas clara: eu sou Elia. E você é? O cavaleiro de manto dourado curvou-se ligeiramente na sela, o tilintar da armadura. Sou Jacelyn Biavater, capitã da guarda da cidade de Porto Real. As pontas dos dedos de Elia se contraíram inconscientemente, mas ela manteve a compostura. Sr. Jacelyn, posso perguntar por que o senhor está aqui? A voz de Jacelyn era firme, mas inquestionável. Vim escoltar a princesa de volta a Porto Real. Naquele breve silêncio, só se ouviam o vento nas árvores e o trote inquieto dos cavalos. Elia respirou fundo. Sua voz era leve, mas carregava uma determinação inabalável. Não há necessidade. Deixei bem claro para o príncipe Rhaegar. Vou levar Rhaenys de volta para Dorne. Seu olhar vagou por Jacelyn em direção ao sul, como se ela já pudesse ver as dunas vermelhas e os pátios ensolarados de Dorne. Aquilo não era apenas uma resposta ao capitão, mas a declaração de uma princesa sobre seu próprio destino. A mão de Jacelyn Biavater repousava firmemente no punho da espada. Se o príncipe Rhaegar concorda ou não, não nos cabe questionar. Seguimos as ordens emitidas pessoalmente por sua graça, o rei. Antes que Elia pudesse responder, um cavalo negro surgiu como um furacão. Oberyn Martell bloqueou o caminho para a carruagem de sua irmã.
Seus olhos estreitos ardiam com uma fúria tão intensa quanto o deserto de Dorne. Para mim, tanto faz quem dá as ordens, zombou ele. Minha irmã rompeu o noivado com o príncipe Rhaegar. Agora ela retorna a Dorne comigo. Se você sabe o que é bom para você, pegue seus homens e volte rastejando para Porto Real imediatamente. Jacelyn desembainhou lentamente sua espada longa, o aço reluzindo friamente à luz da floresta. A ordem do rei não pode ser desobedecida, meu príncipe. Por favor, não dificulte as coisas. Ele se atreve a sacar aço? No momento em que Euron e Oberyn trocaram um olhar, preparando-se para dar a ordem de ataque, outra figura moveu-se mais rápido do que ambos. Robert Baratheon já avançava, seu martelo de guerra brandindo-se como uma tempestade. Seu poderoso rugido sacudiu a floresta. Chega dessa merda. Quer briga? Então vamos brigar. Matem todos eles. Seu corpo colossal pareceu se transformar em um ciclone quando ele se chocou contra os mantos dourados, com os cavaleiros das terras da tempestade logo atrás. O estrondo de seu martelo de guerra rasgando o ar tornou-se o prenúncio mais estrondoso desse conflito inevitável. Os mantos dourados de Porto Real estavam de fato muito bem equipados. Suas novas armaduras brilhavam como espelhos à luz do sol, cada placa polida até reluzir. Suas espadas eram afiadas e frias, sem um único arranhão de batalha. Foi essa limpeza excessiva e perfeita que expôs sua falha fatal, a falta de um verdadeiro processo de têmpera em campo de batalha. Comparados às elites de Ponta Tempestade, Dorne e Ilhas de Ferro, que acabavam de sair vitoriosas do massacre de Arrinhal, esses guardas da cidade estavam muito atrás. Quando o martelo de Robert rasgou o ar, quando a lança de Oberyn golpeou como uma víbora, quando a lâmina de Euron traçou um arco letal, a intenção assassina arrepiante, condensada na luta de vida ou morte, fez muitos mantos dourados tremerem mal conseguindo segurar suas armas. A batalha foi unilateral desde o início. A formação impecável dos mantos dourados foi desfeita no primeiro choque. Armaduras ornamentadas provaram ser tão frágeis quanto brinquedos de criança diante de guerreiros endurecidos pela batalha. O choque do aço, o relincho dos cavalos e gritos de terror ecoaram instantaneamente pela clareira. Por mais majestosa que a guarda da cidade tivesse parecido ao chegar, sua retirada foi igualmente patética. Muitos nem sequer tiveram tempo de virar seus cavalos antes de serem derrubados das celas. Outros tantos se dispersaram em pânico, fugindo em todas as direções, ignorando as chamadas ordens reais e o dever. O conflito rapidamente degenerou em uma completa debandada. Suas armaduras brilhantes e armas descartadas reluziam ironicamente ao sol. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Euron. Ele gritou: exterminem-nos! Não deixem ninguém vivo! Se um escapar, um enxame o seguirá. Oberyn entendeu imediatamente, brandindo sua lança para a frente. Persigam-nos! Não poupem ninguém! A cavalaria de Dorne e das Ilhas de Ferro disparou como guepardos, lançando uma perseguição implacável pela floresta. Em meio ao reluzir das lâminas, os mantos dourados tombaram um a um, seus gritos ecoando pela floresta do rei. Em meio ao caos, apenas o capitão Jacelyn Biavater demonstrou instintos de sobrevivência superiores. Usando impiedosamente os corpos de seus camaradas como escudos, ele esporeou seu cavalo em um galope desesperado. Sua armadura manchada com o sangue de seus próprios homens. Quando estava prestes a romper o cerco e escapar para a floresta densa, uma figura ágil saltou das sombras como um fantasma. Com um clarão de luz fria, uma espada longa cortou o ar, perfurando com precisão a couraça de Jacelyn e prendendo-o firmemente ao chão. Euron estreitou os olhos, reconhecendo o assassino que aparecerá silenciosamente. Venda a corça branca. Ela permanecia em silêncio na floresta pequena, mas irradiando uma aura assassina de tirar o fôlego, como se fosse uma só com a própria mata. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.